Bom dia, boa tarde e boa noite para todos, todes e todas. Tá começando mais uma live de roda de conversa do Festival Aglomera Arte, né? E esse ano acontecendo de modo online. Eu sou o Alan Tomé, sou estudante de gestão pública e membro do coletivo Cultura no Morro. E hoje eu vou estar mediando essa roda sobre racismo institucional e políticas públicas. E aí, antes de entrar no tema e apresentar os nossos convidados, né, eu quero falar que esse festival está na 6ª edição e esse ano a gente está realizando ele por meio da LIC, a Lei de Incentivo à Cultura aqui de Jacareí, e é incentivado pela empresa Suzano. A nossa live está sendo transmitida no Zoom, né, e estamos aqui e retransmitida no Facebook. E logo mais também ela vai estar disponível lá no canal do YouTube, para quem quiser rever. E o pessoal que quiser interagir e fazer perguntas durante a live, pode deixar aí no chat do Zoom ou do Facebook. E aí a equipe vai estar mandando aqui e a gente pode ir interagindo, beleza? Bom, aqui comigo para debater sobre racismo institucional e políticas públicas está o núcleo IABAS, né? Representado aqui pela Ivani Mello e a Mayra Mantovani. O núcleo de estudo IABAS, ele tem desenvolvido desde 2017 um trabalho de pesquisa referente à aplicação da Lei 10.639, que é a lei que torna obrigatório o ensino de história de cultura africana e afro-brasileira nas escolas. Bom, a Ivani Mello é graduada em arte pelo Centro Universitário Clareriano, graduanda em pedagogia pela Unital. Ela é atriz, figurinista, professora de arte da Rede Municipal de Guararema, integrante do Núcleo de Estudos IABAS e coordenadora do cursinho popular da Uneafro. Dá um oi para a gente aí, Ivani, por favor. Olá, gente. Boa noite, boa tarde, bom dia para quem vai assistir depois. Bom, eu agradeço muito essa participação nessa edição do Aglomera Arte e espero contribuir, né, a respeito desse tema com todos vocês. Muito obrigada, Alan. Legal. Aí tem também do núcleo IABAS a Mayra Mantovani. Ela é graduada em Artes Visuais pela Univap, graduada em Pedagogia pela FAMOSP, professora do Fundamental 1 da Rede Municipal de Jacareí, integrante do Núcleo de Estudos IABAS e coordenadora do Cursinho Popular da Uneafro IABAS. Dá um oi para a gente também, Mayra. Olá, gente. Boa noite a todos, a todas e a todes. Esperando contribuir aí com o nosso debate essa noite. Gratidão pelo convite. Legal, a gente que agradece. A gente está muito feliz de estar realizando essa roda, né? Como cultura, em nome do Cultura no Morro, mas também, né? Aí como o Alan Tomé mesmo, que para mim estou bem feliz de estar aqui com vocês. E o nosso outro convidado é o professor Fernando Alves. Ele é mestre em ciência política, ele atuou como membro pela sociedade civil do Conselho Gestor do Plano Diretor e Conselho Gestor do Fundo Municipal de Cultura, lá em São José, e mais recentemente ele operacionalizou a Lei Aldir Blanc em Ilhabela. Dá um oi aí, pessoal, Fernando. Boa noite a todas, todos e todos. É um prazer, pela segunda vez, estar participando do Aglomerarte, né? Ano passado foi a minha primeira participação, então desde já gostaria de agradecer a oportunidade, novamente, para falar de um tema extremamente caro à minha pessoa. Desde julho estou sem falar um pouco sobre gestão pública, estou muito mais no outro lado do balcão, mas eu acho que é sempre bom trocar uma ideia sobre o problema do Estado brasileiro com relação à efetivação das políticas públicas, principalmente no que tange ao racismo institucional. Então, acho que vai ser um papo legal que ele vai criar aqui, e desde já gostaria de agradecer a todos e a todas e todos. Valeu! Maravilha, a gente que agradece aqui, estamos bem felizes de estar realizando essa live. Então, para tratar do tema, né, já começando aí,
eu vou jogar a bola para o Fernando, né? Porque até nessa elaboração da pauta, né, sobre essa roda de conversa, eu conversei com o Fernando e a gente chegou a falar sobre racismo estrutural e institucional, né? E aí eu queria ver com o Fernando se ele pudesse trazer essa conceituação do que é o racismo institucional, estrutural, né? E como ele se manifesta, né, na nossa sociedade. Eu tenho comigo e eu compartilho de uma perspectiva que reconhece o racismo como um fenômeno, primeiro, historicamente determinado, tá? Absolutamente, assim, eu tenho comigo que ele é vinculado às transformações e às novas configurações sociais que emergem, principalmente após a escravização em massa dos africanos, enfim, e, sobretudo, sobre uma inserção nas sociedades europeias e do Novo Mundo. E aí eu gosto sempre de, principalmente quando eu estava dando aula na universidade, de falar que a escravidão, ao remeter à escravidão, a senzala, a justificativa da inferioridade, de subalternidade dos negros, o racismo oculta seus vínculos com a própria história da liberdade. Liberdade entre aspas, porque é bom a gente também trazer à tona nesse momento de negacionismo, ou de tentar distorcer a história como ela foi, é bom a gente sempre trazer à tona que foi uma liberdade muito mais burocrática do que a liberdade estrito sensu falando. E aí eu tenho comigo que o racismo, ele é mais que filho da escravidão, ele foi companheiro muito próximo dessa tal liberdade. E eu acho que esse companheirismo dessa tal liberdade, ela surgiu uma série de conceitos, acho que até academicamente falando, não vou estar aqui falando um pouco das questões acadêmicas, tal, mas ela, junto com esse companheirismo de liberdade que o racismo veio, e trouxe acoplado a ela, veio uma série de conceitos como a democracia racial, enfim, que logo mais tarde começaram a ser cada vez mais rechaçadas. E dentro desse escopo, é bom que todo mundo saiba que existem várias maneiras de se dar ao racismo. Quando o Alain me pediu algo relacionado ao racismo estrutural, eu tenho comigo, eu particularmente não gosto de preparar muito assunto, não, eu gosto muito mais de falar, assim, até com um processo de troca e de autoconhecimento do assunto, enfim, de vivências minhas muito particulares. Então, eu tenho comigo que o racismo estrutural, ele é um conjunto de práticas discriminatórias que se dá também por meio da institucionalidade, mas ela também se dá historicamente, culturalmente, dentro de uma sociedade que frequentemente privilegia algumas raças em detrimento de outras. Acho que essa é a primeira parte da síntese da minha argumentação. Por isso que o termo ele é usado para reforçar o fato de que há sociedades estruturadas com base no racismo, certo? Que favorecem pessoas brancas e desfavorecem negros e indígenas também. Acho que é bom fazer esse recorte especificamente dos indígenas também. Portanto, falar de racismo estrutural é lembrar das questões centrais que mantêm esse processo longo de desigualdade entre brancos e negros, que se desdobram no genocídio de pessoas negras, no encarceramento em massa, na pobreza e na violência contra as mulheres pretas. Um outro fator que eu também acho preponderante nessa discussão é que o racismo ele tem diversas maneiras de se manifestar. Portanto, ele é necessário pensar em estratégias e instrumentos para combatê-los. Eu acho que, assim, exemplos basilares de como se dá o racismo estrutural no seio da sociedade, eu pego um exemplo da educação. Assim, eu tive um período da minha vida ligado à educação pública. Boa parte da minha docência esteve atrelada à educação privada por meio da universidade. Porém, essa minha experiência na universidade, no curso, no ensino médio público, ele me trouxe à tona uma discussão que depois eu fui entender um pouco mais aprofundada no processo da gestão pública mesmo. Ela se dá no quesito cor, por exemplo, quando o sistema controla as matrículas das informações das crianças nas cidades.
Portanto, quando foi implementado todo esse sistema de matrícula, é bem nítido que não há nenhum funcionário da rede que passe pela formação para debater o quesito cor. Isso é extremamente sério quando você chega na ponta da aplicação da política pública e não há um funcionário que saiba lidar com o debate do quesito cor dentro do escopo da burocracia, tá? Isso só para que vocês compreendam. Portanto, a gente precisa entender por que os meninos negros saem mais cedo da escola do que os garotos brancos, o que acontece no ambiente escolar, quais são as trajetórias desses meninos, por que esses meninos são mais colocados numa trajetória de morte na adolescência do que os meninos brancos. Portanto, são questões fundamentais do racismo estrutural que, quando a gente discute a estruturação dos processos, constrói a racionalização das instituições e das relações institucionais e interpessoais, que ajudam a pensar e a possibilitar desfazer alguns processos dentro da institucionalidade. E aí, é bom que a gente traga à tona a questão do racismo institucional como um dos braços do racismo estrutural. Eu gostaria de aprofundar um pouco mais o racismo institucional, porque, primeiro, é um tema extremamente perto à minha pessoa, porque, por um bom tempo, eu dei aula da Universidade de Política 3 e 4, que é justamente está atrelado à questão da gestão pública, e ali é onde se vê os maiores exemplos de racismo institucional. Para quem não tem familiaridade com o tema, ele é chamado institucional porque ele sustenta, por meio das discriminações indiretas ou até diretas, por que não falar diretas também, das próprias instituições nas práticas de socialização, regulação, ordenamento da vida em sociedade por meio das regras, e que são criadas e utilizadas para satisfazer as necessidades básicas dos indivíduos, tá? Portanto, as instituições, elas são estruturadas, estabelecem padrões, papéis e modos de relações entre os indivíduos que são convencionadas e aceitas por todos. E acho que, por isso, de certo modo, são responsáveis por transmitir e por garantir que os indivíduos conheçam e reproduzam até as normas sociais da família, da escola, das universidades, das igrejas, do próprio Estado, dos partidos políticos, que acho que é bom a gente também aprofundar a questão dos partidos políticos, principalmente os partidos progressistas. Portanto, se as instituições são o que costumeiramente encontramos nas sociedades complexas, assim, modernas, e são elas a sua sustentação, acho que dizer que o racismo é institucional significa afirmar que o racismo não só está entranhado nas instituições, como aquela sociedade inteira e todas as suas instituições sustenta e foi edificada com base nessa hierarquia de exploração e violência contra os negros. Portanto, só para finalizar, essa diferença que há entre estrutural e institucional, significa dizer que o racismo institucional ela é uma ideologia que assegura, por meio da exploração simbólica e como eu posso falar, usar uma palavra, material dos negros, a ordem social vigente. Portanto, assim, falar em racismo institucional é falar em ideologia, e por isso, eu acho que o racismo institucional opera tanto na esfera pública quanto na privada. Mais para frente eu vou aprofundar um pouco mais, principalmente no que tange à esfera pública, porque eu acho que é importante a gente compreender que o racismo institucional ela se dá na esfera pública, porém, entretanto, todavia, ela também se dá como acesso de políticas públicas também por meio da iniciativa pública. Então, portanto, é bom reconhecer os problemas e a falácia do Estado brasileiro, mas entender que é por meio desse Estado que a gente pode dar acesso a um bem-estar social, a uma classe que historicamente, a uma raça que historicamente sempre foi relegada dentro do arcabouço do Estado brasileiro. Então, acho que basicamente é essa a minha introdução, assim, e mais para frente a gente aprofunda algumas questões sobre políticas públicas dentro dessa ideia da política institucional e do racismo institucional. Bacana. Sim, eu tenho aqui algumas perguntas, né, do que tange esse assunto, exatamente também, né, porque o Estado é quem deveria, né, em tese, até previsto na Constituição, né,
na diminuição de desigualdade e outras ações, né? E aí, pegando esse gancho, Fernando, que você falou do racismo estrutural, né, dessa questão pós-libertação, né, desse processo, né, de fortalecimento do racismo. E aí, com esse gancho, eu passo para a Mayra e para a Ivani, né, que elas trouxeram para a gente, e esse resgate, elas vão trazer esse resgate histórico sobre as leis, né, e sobre esse processo, porque eu vou repetir aqui uma fala, né, que outras pessoas usam e que faz muito sentido, né, que quando a gente o que me fez assim despertar como no meu processo de descoberta como negro, né, esse processo de você entender que você é negro, de entender todo esse processo de racismo, olhar a história para mim me ajudou muito, né, e foi por isso que também eu propus essa pauta da gente trazer esse resgate histórico e para poder entender um pouco mais, né, de como chegamos até aqui, né. Então, aí vocês ficam à vontade, Mayra. Eu vou pedir para o Thiago apresentar, ok? Então, depois num outro momento. Uhum. Eu faço uma fala agora, Ivani faz a fala, e aí a gente apresenta a linha do tempo, pode ser? Ah, tá ok. Uhum, pode Beleza. ser. Então, porque o que eu acho que o professor Fernando foi certeiro na fala dele, né? Com certeza a gente tem todos esses dados aí, a gente, né, tem uma linha muito próxima, né, de pesquisa, de estudo, e aí eu vou trazer para o nosso debate a teoria do professor Silvio de Almeida, né, que tem o livro Racismo Estrutural, né, e ele fala o seguinte, que o racismo, ele se materializa de algumas formas na nossa sociedade, né, então, ele é uma prática material, é uma ideologia, né, que surgiu na época da escravização para justificar toda a crueldade com aquela população, né? E aí, hoje em dia, ela se materializa por 3 formas, né? E aí, trazendo o que o Silvio apresenta no livro, que a primeira é as nossas relações sociais. Então, que todas as nossas relações sociais são pautadas pelo racismo, né? As nossas relações afetivas, amorosas, porque nós temos a subjetividade formada num contexto, né, colonizado, estruturalmente colonizado, estruturalmente dominado, né, com a cultura europeia. Então, é muito importante falar que, primeiro, a formação da nossa subjetividade desde criança, né, é formada para essa subalternização da população negra, das características negras, né, essa inferiorização imposta desde sempre a essa população. E isso vai refletir nas nossas relações sociais, então, as nossas relações, elas são pautadas pelo racismo, e isso vai refletir na divisão social do trabalho. Então, é muito importante falar também que no nosso país, estruturalmente falando, né, o racismo se torna estrutural porque a população negra não ascende, não está nos lugares de poder, né, não está nos lugares de tomada de decisão. Então, é lógico que isso vem mudando com o tempo, né? A gente vê aí partidos progressistas ocupando espaços, né? Eles estão bastante presentes nessas últimas eleições, mas é muito importante falar que o racismo ele estrutura a nossa sociedade, nós somos todos subjetivados a naturalizar o racismo, né? Então, a nossa psique, trazendo o Fanon também para esse debate, que vai falar muito da formação da nossa subjetividade e do quanto esse processo de colonização foi cruel para as minorias sociais, principalmente as africanas e indígenas, né? Porque existe uma intenção na colonialidade de dominação. E para a dominação é necessário destituir o ser, né? Então, destituir culturalmente, destituir espiritualmente, destituir a identidade daquela pessoa para que seja mais fácil esse processo de dominação. Então, a gente tem aí um longo caminho de volta, né, que é o que a Ivani vai trazer agora para a nossa conversa. É um caminho de volta para a África, que é um caminho de reontologizar todo esse conhecimento produzido pela colonialidade que foi tão agressiva com o nosso povo, né? Então, vou passar para a Ivani para falar um pouquinho do processo histórico. Sim, esse processo histórico, gente, ele vai refletir nos dias de hoje, porque foi um longo processo, né? Um processo de mais de 300 anos de escravização. Então, para entender o que a gente vive hoje, né, do racismo estrutural que a gente reconhece hoje, a gente precisa voltar nesse período, né? E precisa dizer que a África é um continente. A África é um continente extenso e muito plural.
e que da África, né, nessa época da colonização, voltando aqui um pouquinho, né, esse processo histórico, vieram para as Américas, somente para o Brasil, mais de 6 milhões de pessoas negras. Então, imaginem vocês, mais de 6 milhões de pessoas negras chegando, né, em terras brasileiras, que são chamados, né, dos povos da diáspora brasileira, e que essa chegada não foi uma chegada natural, ela foi uma chegada imposta. E que a gente tem assim um conhecimento de um ritual que acontecia justamente para destituir esse ser, como a Mayra estava dizendo, que, segundo os nossos estudos, se chama um ritual do esquecimento. Para que essa pessoa tivesse, né, fosse dominada, pudesse ser, pessoas em geral, africanas, fossem dominadas, existia um ritual de esquecimento, principalmente das suas culturas, né, que são, né, culturas tradicionais, mas também de toda a subjetividade dessa pessoa. Então, segundo o ritual do esquecimento, antes, né, de embarcar, né, nos grandes navios tumbeiros, essas pessoas eram capturadas, era feito um ritual de se separar famílias, se separar comunidades, para que essas pessoas perdessem realmente a força, né, e uma noção de coletividade. Então, esse ritual também trazia a raspagem da cabeça, e a raspagem, os cabelos, né, essa imagem estética e a raspagem das cabeças, ela tem um simbolismo muito grande, no sentido de castração, de perda de identidade, né, e principalmente da identidade negra, onde os nossos cabelos, eles têm uma representatividade muito forte dentro da nossa imagem fenotípica, né. Então, esse ritual, ele acontecia antes do embarque, para que essa dominação ela pudesse acontecer de uma forma que essas pessoas não tivessem escolha. E aí a gente está falando aqui de pessoas que muitas vezes eram até mesmo crianças, porque segundo também os nossos estudos, a idade aproximada de africanos que vieram, né, para serem vendidos aqui, né, comercializados, traficados, era a partir de 10 anos de idade, porque eles precisavam ter uma vida útil para um trabalho, né? Não existia nenhuma outra intenção da trazida desses africanos, né, para as Américas e principalmente para o Brasil, porque era a nossa sociedade, principalmente a brasileira, foi totalmente pautada, a riqueza da sociedade brasileira nessa época foi totalmente pautada através de trabalho escravo. E que para isso acontecesse, né, para que esses traficantes e outras pessoas pudessem enriquecer, era preciso que não houvessem revoltas, era preciso que essas pessoas fossem realmente domadas, domesticadas. E esse processo, que durou tanto tempo, foi um processo extremamente violento. Violento para a subjetividade, violento enquanto comunidade, enquanto relações entre pessoas negras, e da própria sociedade, que considerava isso uma questão natural na época. Então, a gente vê esse reflexo até os dias de hoje, dessa naturalização da subalternização da pessoa negra. E, ao mesmo tempo, a gente reconhece que, mesmo com toda essa violência, mesmo com toda essa prática, né, dessa chegada dos africanos, mesmo depois, né, do processo, ou durante até mesmo o processo de escravidão, essas pessoas, elas tinham né, uma noção de comunidade ainda muito forte. O que eles traziam, né, a partir disso? Eles traziam os conhecimentos, eles não traziam nada além do conhecimento que eles tinham e dessa força da resistência. Então, isso é o que a gente tem como uma mensagem extremamente positiva da identidade negra, esse resgate que a gente precisa fazer nos dias de hoje, não só para falar da escravidão e do processo de escravidão, a gente precisa falar sobre isso, mas precisa dizer também que esses povos, eles sempre resistiram desde a saída da África, resistiram, por exemplo, dentre aqueles que não aceitavam a condição de serem colocados em navios tombeiros e preferiam a morte,
resistiam na quilombagem, né? Resistiam na alforria, na compra de alforria das próprias pessoas negras, né? A partir do contato que eles tinham, resistiam em fugas, resistiam o tempo todo. Então, esse processo que a gente reconhece como um processo extremamente violento, também estudar esse processo histórico e principalmente buscar essas informações a respeito das revoltas que aconteceram no Brasil, e que culminaram em muitas das políticas públicas, né, ou dessa resistência que a gente vê até hoje, é preciso falar, né, que nós, africanos, né, descendentes de africanos em diáspora, trazemos isso, né, trazemos essa violação do nosso ser, mas trazemos também uma espiritualidade muito forte e também o sentido da resistência e o sentido, quando a gente se junta, um sentido de comunidade e de força muito grande, que é preciso ter, ainda mais nos tempos de negacionismo que o professor Fernando bem disse para a gente. Então, eu vou passar um pouquinho a palavra novamente para a Mayra, para colocar um pouquinho mais dessa linha do tempo a respeito, tá bom? Das leis. Aí a gente construiu uma linha do tempo para justificar essas políticas públicas, né? A partir de 2003, a gente tem um avanço nas políticas públicas relacionadas à população negra, e a gente que criou essa linha, deixa eu ver se já compartilhado com vocês. E essa linha do tempo, pessoal, ela começa lá em 1837, na primeira lei de educação, onde as pessoas negras elas são impedidas de entrar na escola, né? Então, essa é a nossa primeira lei de educação, em 1837. Após essa lei, a gente tem a lei do ventre livre, né? Então, a lei do ventre livre, em 1871, ela traz que todo africano, né, o descendente de africano nascido a partir daquela data, nasceria livre. Porém, ele tinha que acompanhar a mãe, né, no trabalho. Então, muito raramente essas crianças elas tinham uma vida realmente livre. Então, uma lei praticamente ineficaz, né? Aí, a próxima lei que nós temos é 1885, na lei do sexagenário, né? A Ivani falou sobre a necessidade deles trazerem esses africanos para o Brasil numa idade, né, de infância, adolescência, e essa lei, ela afirmava que a partir dos 60 anos de idade, o escravizado poderia ser livre, né? Só que a expectativa de vida de uma pessoa escravizada era de 35 anos. Então, essa lei também não funcionava na prática, porque nenhum escravizado chegava a atingir essa idade para conseguir a liberdade. Daí, a próxima lei já é a abolição, né? A abolição em 1888, então, depois de 328 anos de escravidão, existe uma lei que proíbe, né, a prática de tráfico de escravizados no Brasil, inclusive a prática da escravidão. Em 1890, a Lei dos Vadios e Capoeiras, que é a primeira lei que surge para encarcerar, né? Para conter essa população que estava já à margem da sociedade após a escravidão e a escravização, e não teve um processo de inclusão dessas pessoas na sociedade, não teve um processo de inclusão dessas pessoas no mercado de trabalho, eles acabaram ficando, né, muitos à margem da sociedade, e essa primeira lei surge para conter essa população e para encarcerar as massas, né, dos descendentes de africanos no Brasil. A próxima lei é a lei do boi, então é a primeira lei de cotas no Brasil, muito curioso, né? Então, essa lei de cotas é para os filhos dos fazendeiros, né? Então, uma lei que prevê que a elite tinha vagas, né, exclusivas para eles, tanto nas universidades quanto nos cursos técnicos. Então, é importante, quando a gente é questionado sobre a lei de cotas de 2012, né, é muito importante falar que em 68 a gente teve uma cota só para a elite, né? Então, é legal fazer esse contraponto. Em 1988, a atual Constituição. Então, que só em 1988 torna crime, né, o racismo e a injúria racial, e tem uma cláusula, né, um artigo que, no caso, cria a igualdade, que cita a igualdade, né? Que a igualdade é uma condição existencial que todos são iguais perante a lei. Porém, a gente sabe que, na prática, né, nas estatísticas, essa igualdade não se materializa. O que se materializa é a desigualdade, né, de uma população em detrimento da outra, como o Fernando muito bem falou no início. 2003, a Lei 10.639, a primeira lei, né, que prevê
o que torna obrigatório o estudo, né, de história e cultura afro-brasileira nas escolas. Então, é muito importante falar que após a vitória, né, do PT na presidência, que a gente teve espaço institucional para debater as pautas do movimento negro. Até então, não havia tido esse espaço institucional para trazer as pautas do movimento negro e para que o movimento negro tivesse suas pautas reconhecidas como demandas necessárias para se promover a igualdade na sociedade. Né? Então, a partir de 2003, vem a Lei 10.639, que é o carro-chefe do nosso núcleo, que é o que a gente mais estuda, que é o que a gente tenta promover formação de professores nessa lei, para que a gente consiga multiplicar uma educação antirracista na prática, né? Daí, seguindo na linha do tempo, em 2009, a primeira política de saúde para a população negra. Então, é importante falar que só em 2009 a gente teve uma política específica, sendo que a gente sabe que a saúde da população negra tem várias especificidades, tá certo? Em 2010, o Estatuto da Igualdade Racial, então, que torna obrigatório todo município ter uma Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, ter um setor que cuide, né, dessas demandas. E em 2012, finalmente, as cotas nas universidades vêm para tornar pública a discussão sobre a meritocracia. Então, eu vou finalizar com a fala sobre a meritocracia, né, que a meritocracia é uma ideologia também para justificar as desigualdades. Né? A meritocracia ela torna o racismo algo naturalizado na nossa sociedade, então a gente precisa discutir sobre meritocracia, a gente precisa discutir sobre o processo histórico dessa população e a gente precisa problematizar qual é a real eficácia dessas leis, o que precisa, o que a gente precisa avançar, o que a gente precisa buscar de informação, o que essa lei pode contribuir para a nossa luta antirracista na prática, na sociedade. E é isso, gente. Vou passar a palavra, acho que eu falei para caramba. Mas gratidão poder contribuir aí. Agora vou falar um pouquinho a respeito desse trabalho que a gente iniciou, né, em 2017, através das nossas formações também em arte, dentro do nosso trabalho profissional, né, na prefeitura de Jacareí. Nós somos, né, moramos na cidade de Jacareí, e que em 2017 eu e Mayra nos encontramos dentro das nossas práticas de formação, e havia um incômodo até então, porque mesmo dentro de uma formação de arte, havia pouco conhecimento, né, entre os professores e educadores a respeito da Lei 10.639. Então, a gente, a partir do estudo do TCC, da Mayra, e de alguns estudos que eu já fazia através do movimento negro, né, a gente passa a ter uma intenção maior de estudar a respeito disso, né, a partir de um núcleo, que se tornou o Núcleo de Estudos IABAS, e a gente agrega mais algumas pessoas, né, para estarem com a gente, professores que a gente tinha, né, determinada afinidade, para que a gente começasse a pautar isso em reuniões periódicas, para a gente ter os nossos momentos de discussão, de debate, de entendimento, referências, né, comuns a todos nós, referências de conceitos básicos, né, e outras referências que a gente acabou agregando depois. Então, dentro desse nosso núcleo formado, né, em Jacareí, a gente tem a mim, né, Ivani, a Mayra, professora, o professor Matheus Machado, que também faz parte do núcleo, e posteriormente, em 2019, a gente tem a participação da professora Mariana Castro, que vem agregar muito a esse projeto, né, do IABAS, do núcleo. A Mayra, né, e a Mari já se conheciam anteriormente pelo um trabalho no Museu do Folclore de São José, então já havia também a afinidade, né, de pensamentos a respeito de uma educação antirracista. Então, a gente, a partir de 2009, em 2017, 2018, a gente realiza, além dos nossos estudos, formações abertas para pessoas que tinham interesse em conhecer esse trabalho que a gente estava desenvolvendo, e também a respeito de vários conceitos, né? Essa ebulição de conceitos, essa virada, né, das pessoas terem mais interesse, né, a respeito do racismo, essa diferenciação de racismo, discriminação, preconceito, essa dúvida de quem é negro no Brasil, que ainda paira muito, né? Quem sou eu? Eu tenho essa identidade, eu carrego essa identidade, mas eu não tenho a pele, né, retinta. Qual é o meu posicionamento? Então, a gente começou a fazer várias rodas a partir de então para a gente
ter um conhecimento mais aprofundado a respeito disso, afinal de contas a gente trabalha, né, dentro da educação e a gente reconhece essa nossa função social também, né? E aí a gente passa em 2019, a pensar que essa nossa ação, ela poderia ser mais sistematizada e que a gente conseguiria, a partir de então, desses nossos estudos que já estavam bem elaborados, oferecer práticas, né, ações concretas. E aí a gente cria o nosso cursinho popular com a parceria da Uniafo Brasil, que é uma rede, né, de cursinhos populares, ações populares dentro do estado de São Paulo, Rio de Janeiro, a região sudeste, né, em geral, com vários núcleos, também com essa mesma intenção, né, de uma educação transformadora, libertadora. E a gente passa, então, em 2019, a fazer parte da Uniafo Brasil e a criar o nosso primeiro cursinho de formação pré-vestibular e um cursinho num formato popular. E esse é um momento muito importante para a gente, porque aí a gente consegue ter o nosso embasamento mais desenvolvido, né? E a gente começa a agregar mais e mais parceiros nessa luta antirracista, através de professores, né, que se dispuseram a estar com a gente voluntariamente. Então, a gente conseguiu um espaço da escola para a gente estar realizando o nosso cursinho, já organizado em 2020. Nós conseguimos as inscrições de mais de 70 alunos interessados na cidade de Jacareí para estarem fazendo parte desse cursinho pré-vestibular totalmente gratuito. E, a partir de então, a gente também começa a entender a necessidade de formar um núcleo de professores que se aproximaram da gente e que também tinham a intenção de reconhecer um pouco melhor tudo isso que a gente carrega, né, como linha de frente do nosso trabalho, que é a educação libertadora, a educação antirracista e decolonial. Então, a partir de 2020, a gente passa também a fazer formação para os nossos professores do cursinho, como um grande laboratório para nós mesmos, né, nós mesmos, de todo aquele estudo que a gente estava realizando, e para sistematizar isso de uma maneira que a gente também abarcasse a questão de todas as disciplinas, as áreas do conhecimento, porque a gente tem professores de todas as áreas, né, do conhecimento junto com a gente, e também para que a gente, a partir dessa experiência prática, do contato com esses adolescentes, do contato com as comunidades que até então a gente passou a ter, a gente conseguisse também sistematizar estudos e artigos e melhorar, né, o nosso pensamento e passar também a escrever, né, a partir dessa nossa experiência. Então, essas são as nossas linhas de trabalho. A gente costuma dizer, né, Mayra, que infelizmente a pandemia, a gente precisou mudar esse percurso, porque a gente tinha iniciado o nosso cursinho em março de 2020 e praticamente menos de um mês depois nós precisamos mudar todas as nossas ações para serem ações virtuais com os nossos alunos. Mesmo assim, o cursinho continuou, teve um bom andamento, os nossos professores se mantiveram com a gente o ano de 2020 inteiro. Nós tivemos, a partir de então, 2 ciclos formativos, né, trazendo também as questões da lei, da ESMIL, sobre a BNCC, que tem muito a ver, né, com a questão da educação, esse entendimento dessa educação popular, né, que todos eles se dispuseram a realizar com a gente, e a gente organizou também os planejamentos para agora, para 2021, a gente continuar com esse projeto e outros projetos mais que a gente tem a intenção de realizar, e um deles é criar uma biblioteca pública para que a gente possa também dar acesso a livros, a informações dentro desse campo de estudo que a gente tem realizado. Então, a gente tem também trabalhado, né, nessa frente da biblioteca, que a gente tem aí a intenção de organizar, além do cursinho, que é o nosso carro-chefe, é o nosso contato com a comunidade, com as pessoas, e também as práticas, né, da lei, que a gente sempre tem tentado colocar, né? Então, essa é a nossa experiência. E aí, só um adendo que é a respeito da escolha do nome do IABAS, porque a gente reconhece a função social e a beleza das culturas de matriz africana. Então, o nome IABAS
é uma homenagem, né, às entidades femininas das religiões de matriz africana, tá bom? Não sei Bem se me legal. estendi aqui, vou passar a minha palavra agora. Não, tá, foi Uau. ótimo, assim, foi bem legal. E aí eu queria te fazer uma perguntinha rápida. Essa biblioteca, ela seria com obras sobre o tema? Seria exclusivamente Sim, isso? sim, a gente Bacana. entende que não, por enquanto a gente está ainda em processo de formulação dessa ideia, é um desejo já desde o início do núcleo, assim como outras ações que a gente deseja fazer, mas a princípio a gente conseguir colher livros que falam sobre o tema, porque hoje em dia, né, na atualidade, a gente tem muitos títulos, ainda bem, né, que temos muitos títulos, às vezes títulos mesmo com um valor acessível, mas Sim. que mesmo com um valor acessível não é acessível de determinados públicos, determinadas faixas etárias. E a nossa ideia é sim criar um acervo para empréstimo desses livros e principalmente a respeito de educação decolonial e educação antirracista. Bacana, bem legal. É, e aí, bem legal quando a Mayra põe também, né, para a gente discutir essas políticas. Aí eu vou falar com o Fernando e vou voltar com vocês, para vocês poderem também, se quiserem, explanar mais. Quando a gente também, né, eu como estudante de gestão pública, na faculdade a gente entende a política pública não a partir da perspectiva só de quem faz, né? Então, não exclusivamente ao Estado, mas na perspectiva de quem recebe. Então, entender o trabalho de vocês também como política pública, né, e uma política que combate o racismo estrutural é bem interessante, né? E aí agora eu vou passar para o Fernando, para você abordar esse tema do racismo estrutural no Estado, né? A partir das suas experiências aí no plano diretor, né? E aí você pode ficar à vontade porque a partir da sua experiência, como é que é lá na ponta, né? Lá, como o Estado, as pessoas que aplicam a lei, né? Como elas entendem o racismo e se elas entendem, né? Eu queria deixar para você aqui. É só ligar o microfone, Fernanda, por favor. Desculpa. Aí, que isso. Acho que quando você falou racismo estrutural, tem comigo que é o racismo institucional, como que ela se dá dentro das instituições públicas, principalmente. Claro. E aí me Sim. permita uma viagem aqui meio que histórica. Eu estava ouvindo as meninas falando, me veio algumas coisas na cabeça, escrevi aqui algumas coisinhas. E acho que é bom um complemento ao que elas falaram rapidamente. Nós tivemos 8 constituições ao longo da nossa história. Eu particularmente gosto muito da nossa primeira, de 1824, no Brasil Império. Ela é cheia de problemas, mas eu acho que ela tem umas anedotas, umas histórias bem interessantes de bastidores que eu acho que é legal compartilhar com vocês também. E uma das pesquisas, assim, eu estava dando uma olhada, tal, na época, quando eu estava estudando ainda história, e as discussões em torno da definição de quem poderia ser considerado cidadão brasileiro ocupou assim várias sessões da Assembleia Constituinte de 1823 para a Constituição de 1824. E o Conselho de Estado ele concluiu naquele dado momento que esse direito ele cabia apenas aos homens livres. Portanto, o texto final da Constituição desconsiderou a restrição e deu um passo, depende muito do ponto de vista, definindo que cidadãos brasileiros seriam os que no Brasil tiverem nascido, quer sejam ingênuos ou libertos, ainda que o pai seja estrangeiro, ou uma vez que este não resida por serviço de sua nação. Era esse o corpo do texto. Você vê como que é engraçado isso. Portanto, a cidadania dos descendentes de escravos foi, então, grifada do corpo da lei. Isso para falar uma ação de Estado. Contudo, isso não impediu a constituição de uma sociedade cada vez mais marcada pelas desigualdades raciais ao longo do século XIX. Portanto, ela também se deu, e aí eu vou abrir um parênteses na ordem cronológica que as meninas fizeram, tal,
Para citar uma, que é a que eu tive extremamente ligado, que é relacionada ao plano diretor, mas que é a tal da Lei de Terras de 1850. Porque enfim, ela é bem taxativa, assim, no início, se eu não me lembro, se eu não me esqueço, se eu me esquecer vai ser alguma palavrinha, mas enfim, no texto da letra, assim, ficam proibidas as aquisições de terras devolutas por outro título que não seja de compra. Essa é uma da primeira parte do texto da Lei de Terras de 1850. Se eu perdi alguma coisa, alguma pequena coisa. Portanto, outro título que não fosse de compra teria sanções legais para qualquer outro tipo de ocupação. Existe uma série de linhas de historiadores falando que a Lei de Terras ela foi o início da imposição do Estado contra uma possível reforma agrária que haveria naquela época. E eu acho que isso é extremamente válido ser falado, porque o efeito disso, da Lei de Terra, foi congelar, no momento da institucionalização das relações capitalistas da propriedade, a comercialização da terra, uma concentração fundiária herdada do período colonial, em que a coroa concedia porções de terra a nobres e a protegidos, segundo as suas relações de conveniência, parentesco ou até quiçá recompensa, tá? Portanto, talvez não seja coincidência que a promulgação da Lei de Terras tenha ocorrido 2 semanas após a entrada em vigor da Lei Eusébio de Queiroz, também, que é uma outra lei extremamente importante no que tange a ordem cronológica das ações de Estado. E, para quem não conhece, a Lei Eusébio de Queiroz é uma lei que ela ficou conhecida como uma iniciativa que refletia as pressões da Inglaterra para o fim do tráfico de escravos. Portanto, determinou que não poderiam mais ser trazidos escravos de África, apesar de não acabar com a escravidão. Portanto, essa lei sinalizava que esse fim se aproximava. Estava chegando com isso uma preocupação dos donos de terra, que vinha de 2 frentes. Uma, garantir a posse da terra, e 2, garantir uma mão de obra vulnerável e precarizada nessa posse de terra. E isso se deu muito na minha vivência que eu tive por 1 ano e 3 meses de atividade no Conselho do Plano Diretor de São José dos Campos. Ele iniciou na gestão do Partido dos Trabalhadores na cidade. Acho que o Partido dos Trabalhadores perdeu uma ótima oportunidade de ter trabalhado o plano diretor de uma maneira um pouco mais humanista, justa, socialmente justa, democrática, com participação popular. Até o fim da gestão do Partido dos Trabalhadores, todos os mecanismos de participação popular foram garantidos para a discussão do plano diretor. Infelizmente, devido até ao processo que se deu, não conseguiu ser implementado todos os instrumentos que nós havíamos discutido em várias conferências e vários instrumentos de participação popular. Isso calhou de cair no colo da gestão do PSDB. E aí, acho que vocês aí em Jacareí estão... eu sei que o Cultura no Morro, para além das suas atividades culturais, também gosta dessa inserção nas discussões dos territórios da cidade. Eu acho que é extremamente importante, que não dá para dissociar a cultura de território. Portanto, discutir território, discutir direito à cidade é de fundamental importância quando a gente discute cultura. E como o racismo institucional está impregnado nessas discussões. Só para que vocês tenham uma ideia de qual foi o texto final daqui de São José dos Campos, eu acho que é extremamente perigoso essa ideia de centralidades urbanas. O que é centralidades urbanas? Deixar cada território no seu gueto. E isso eu acho que acaba com a troca cultural que há entre um jovem da Zona Sul vir fazer um fluxo na Anchieta. Por que não ocupar a Anchieta, que é um bairro, primeiro, que tem toda a sua característica de zona especial comercial, mas não tem a questão da zona domiciliar. Portanto, é um espaço para além
da questão comercial, que pode ser ocupado, sim, por vários movimentos dos territórios da cidade. Portanto, é importante, cada vez mais, que esses movimentos se apropriem desses espaços mesmo. Eu acho que é muito importante. Por que eu falo isso? Porque cada vez mais, quando a gente traz a discussão de cultura e território, ela está cada vez mais posta a questão da racialização. Por que eu falo isso novamente? Eu me lembro muito bem, nas discussões do Conselho de Juventude, em outrora também, na gestão do Partido dos Trabalhadores, aqui em São José dos Campos, que estava uma ideia da questão dos fluxos e tal, e naquela mesma cena, estava havendo uma série de festas, popularmente chamadas de raves, né? E a gente percebia bastante a guerra de narrativas, principalmente do jornal Vale. Eu acho que é importante tudo que está acontecendo a nível nacional, que o Vale até deu uma reposicionada aí para nível nacional, mas continua a nível municipal com aquela mesma ideia segregacionista, bem conservadora, principalmente no que tange ao Banhado, que aqui é um território extremamente importante para São José dos Campos e que é extremamente racializado a sua presença aqui no centro da cidade. Mas eu me lembro que, só para abrir o parênteses, que naquela época estava a questão das raves, enfim. O que está no centro da discussão qual é a cor das pessoas que participam das raves e qual é a cor das pessoas que participam dos fluxos. É isso que está à tona na discussão dos territórios e da cultura. Porque eu, particularmente, não tenho autonomia e nem capacidade técnica para falar sobre estética de arte entre o que há na música eletrônica e o que há no funk. Mas se há uma discussão sobre estética de arte entre o funk e a música eletrônica, eu ousaria falar que existe muito mais no funk do que na música eletrônica. Fernando. Portanto, o que há é um problema racializado sobre a questão dos territórios e da cultura em si. Portanto, aí só para finalizar mesmo, eu tenho comigo que dentro dessa política institucional, desse racismo institucional que está posto, eu acho que a história do Estado moderno, a história do racismo, eles estão intimamente relacionadas, tá? Esse Estado liberal, ele é orientado para a promoção dos direitos individuais. Portanto, isso não significa que esse Estado moderno não é racista em sua natureza. Pelo contrário, eu acredito que o racismo institucional ele é elemento intrínseco à Constituição do Estado moderno. O que seria, por definição, até um tal de Estado racial, como existem alguns conceitos aí ditos. Portanto, aí só para chegar no meus finalmente mesmo, acho que o conceito do racismo institucional ele foi reconhecido pelo Estado brasileiro por meio da adoção do programa de combate ao racismo institucional durante os governos progressistas de 2002 a 2016, que propunha fomentar a participação das organizações da sociedade civil, organização do diálogo sobre políticas públicas, a criação dos conselhos de igualdade racial, na tentativa da incorporação de políticas para redução de desigualdades raciais no âmbito do Estado Nacional. Acho que é isso que é o cerne da questão, trazer, depois de 88, que nas aulas até normalmente vai em conflito com a aula que eu dou de teoria do Estado, mas eu acho que a Constituição de 88 ele é a Constituição cidadã, tiveram vários avanços, mas é um belo documento a ser rasgado em qualquer momento. Então, eu tenho comigo que o que houve desde 2016 até agora, isso na política institucional, nada mais é do que rasgar a Constituição. Portanto, tudo que há de direitos ligados à igualdade racial, também na Constituição, também foram rasgados ao longo da história desde 88. Digo isso porque de 2002 a 2016 tentou-se, por meio do Estado, reconhecer esse problema que é o racismo. E esse Estado brasileiro ele conseguiu abarcar e conseguiu construir algumas políticas públicas de fundamental importância. Porém, eu acho que o racismo institucional ele não se dá, não dá para solucionar esse problema em 14 anos de um governo popular. Isso é para além
e eu acredito que, para além dos avanços que houveram durante esses 14 anos, acredito que a gente precisa avançar muito mais. Eu digo isso porque aí eu gostei da fala do que as meninas falaram, principalmente com relação à saúde. Eu me lembro que nas discussões que nós tínhamos na sala de aula, eu acho que cada vez mais a questão da saúde a gente precisa incorporar dentro da política municipal de saúde. Nesse momento que eu estava lá na ilha, operacionalizando a Lei Aldir Blanc, eu me deparei com... A gente precisava discutir bastante com outros gestores. Eu vi que o Alcemir está aí presente, o Alcemir é gestor em Pinda, né? E teve um dado momento que o gestor de saúde fez um apontamento, né? A importância de discutir a saúde da população negra por meio por meio de várias ações na semana. E eu percebi aí a prefeitura publicou, né, essa série de atividades, tal, de questões de diagnóstico até, tal. E eu vi aquela enxurrada de comentários que nada mais expurga o pus, que é a nossa sociedade com relação a esse assunto. Mas o que eu venho para falar com isso? Acho que as meninas foram extremamente felizes quando trouxe à tona a questão da saúde, porque por muito tempo foi luta de diversos setores do movimento negro que fossem incorporados na gestão pública de saúde a inserção do quesito raça e cor na declaração de nascidos vivos e de óbitos, que acho que é muito importante para a consolidação de dados, para articulação e para a construção das políticas públicas. Ter esses dados é de fundamental importância. A criação do programa de anemia falciforme, que é uma doença que majoritariamente afeta pessoas pretas e pretos. A detecção precoce da doença via neonatal, que eu acho que é muito importante também. A reestruturação do programa de saúde da família até as comunidades quilombolas, que eu acho que é outro fator importante. Assim como algumas outras doenças que não estão atreladas à questão étnica, mas que estão extremamente atrelados às questões sociais que majoritariamente afetam negros e negras. E aí a gente pode enumerar várias, como desnutrição, verminose, tuberculose, infecções, alcoolismo, enfim, que são incidentes assim, extremamente, que afetam extremamente a vida e a saúde da população negra e que, infelizmente, não tem sido tratado pela gestão pública de uma maneira objetiva e de uma maneira que tenha capilaridade de chegar na ponta de quem realmente precisa dessa política pública. E um outro ponto que eu gostaria também de entrar, que eu acho que é extremamente importante, é cada vez mais a gente tocar o que é esse direito penal, o que é esse Estado penal na vida dos jovens negros e negras, principalmente. Por que eu falo isso? Porque o direito penal ele é racista em todos os seus artigos, incisos e cláusulas. Portanto, a crença de que a prisão ela é algo natural e que ela serve para evitar crimes, precisa ceder um pouco, aí trazer um pouco a ciência e a realidade dos fatos. Eu acho que é com isso que a gente vai lidar, que esse Estado penal, esse direito penal, ele não pode existir mais. Por que eu falo isso? Porque com a abolição, entre aspas, o direito penal ele se apresentou como um sucessor da disciplina de castigos e sanções que operava nos engenhos. Portanto, percebam que eu acredito que as prisões elas são a maior prova disso. Onde uma população carcerária majoritariamente formada por pretos e pretas, onde na sua totalidade, quase 99%, formada por pobres, ou seja, cada vez mais entender de que esse Estado penal ele não pode ocorrer mais. Eu convidei alguns alunos do cursinho popular que eu dou aula, e eu sempre trabalho com a questão da intervenção na redação, como eu dou aula de atualidades, né? Como você faria essa intervenção na redação, que é um dos conceitos que o Enem pesa, né, com relação a como você vai intervir nesse problema para solucionar esse problema.
E se eu fosse fazer uma sugestão de intervenção numa redação de Enem, se caísse esse tema, Estado Penal, Direito Penal, eu ousaria falar que, se caísse esse tema, a minha intervenção de solução, eu defendo praticamente que todos os ilícitos sem violência, como esse de pequenos furtos, em estabelecimentos comerciais, sejam tratados por outros ramos do direito, que não o penal. Que no lugar da polícia se chame a Secretaria de Bem-Estar Social, as cidades que tem, de habitação, de empregabilidade, de saúde, de educação, cultura, e que, para além disso, que esses lojistas que, teoricamente, foram prejudicados, indústrias, comerciantes, no lugar de clamarem pelo direito penal máximo, que, em tese, deveria atingir crimes contra a administração pública, e que realmente não chega nesses crimes da administração pública, buscasse na sua esfera de atuação criar núcleos de captação de recursos humanos entre jovens negros e carentes, para efeitos até de inclusão social, econômica, com a efetiva distribuição de renda e riqueza. Eu acho que é por meio dessas políticas que a gente vai cada vez mais acabar com essas falácias da antiga FEBEM, da atual Fundação Casa, que são instrumentos de tortura, que são instrumentos de vigiar e punir do Foucault, que estão aí para justamente aniquilar com o futuro dos nossos jovens. Portanto, eu tenho comigo que todas essas ações advindas da gestão pública são de fundamental importância. E só para finalizar mesmo, desculpa alongar um pouco da minha fala, vou aproveitar que o Alcemir está aí, ele é gestor lá em Pindamonhangaba, eu tenho percebido cada vez mais a atuação do Conselho de Igualdade Racial em Pindamonhangaba de uma maneira muito objetiva, e é muito importante que esse conselho seja cada vez mais legitimado na discussão das políticas públicas na cidade de Pindamonhangaba, por exemplo, pelo menos. Eu sei que a Lili também está aí presente, a Lili também já fez parte da gestão pública. Eu acho que cada vez mais a sensibilidade do gestor público para com ações relacionadas a essas atuações desses conselhos é muito importante, tanto para o fomento, quanto para a construção, quanto para a implementação, como para o acompanhamento da política pública em si. Portanto, eu não sei se tem alguém do Conselho de Igualdade Racial de Pindamonhangaba, mas eu acho que o papel que eles têm feito, eu usaria falar que é o conselho mais ativo no que tange a questão da igualdade racial aqui no Vale do Paraíba. Acho que todos sabem que o Vale do Paraíba, historicamente, sempre foi cunhado com a ideia e com a sua marca histórica de ser um território, de ser uma região racista. Isso cada vez mais ficou posta nas últimas eleições de 2018 e, por que não, nessas eleições de agora, né, municipais. E eu acredito que cada vez mais esses conselhos serem ouvidos pelos gestores públicos, esse processo de articulação entre eles, eu acredito que seja de fundamental importância no que tange a aplicação, implementação e acompanhamento das políticas públicas, para cada vez mais a gente entender que esse racismo institucional ele está aí, mas que ele pode ser cada vez mais aliviado no que tange a chegar a essas políticas na ponta. Então, eu acredito que seja muito importante, eu acho que a Lei Aldir Blanc também, mais para frente, só para finalizar, eu vou entrar um pouquinho mesmo sobre a questão da minha vivência com a Lei Aldir Blanc, lá na Ilhabela, que também foi um passo assim, importante, porque lá a gente tem comunidades tradicionais que tem uma população negra presente nessas comunidades tradicionais, e ter feito um edital com um olhar específico para essas comunidades tradicionais, eu acho que faz com que esse recurso chegue nas pontas, nem que seja por meio de uma premiação, mas de reconhecimento de que aquelas pessoas são produtoras de cultura e que a gestão pública não precisa levar a cultura para lá. Eles mesmos, de uma maneira independente, produzem e fazem cultura naqueles territórios e que acho que a gestão precisa cada vez mais só fomentar esses instrumentos e esses artistas para que eles possam ter acesso a esses recursos e cada vez mais aplicar o que eles sabem na sua territorialidade para o bem comum, enfim, para os seus territórios. Então, acho que seja isso. Nossa, bem enriquecedor a sua fala, Fernando. Aí não precisa se desculpar, porque até eu aqui fico
vibrando, né? Com a sua fala, assim, eu acho que agregou bastante. E até, né, nossa, dá vontade de fazer, de repente, uma live com cada um, né? Fazer uma inteira com o Iabás e depois com o pessoal, com o Fernando. Mas aí, infelizmente, a gente tem tempo aqui hoje, né? E aí eu vou entrar aqui no Facebook, né? Que tem uma galera lá acompanhando vocês. E aí eu vou falar aqui alguns salves que a gente recebeu. O meu irmão, Adriano Tomé, né? Ele mandou um salve lá de São Bernardo. A Aline Souza, ela disse: boa noite, pessoal, só gente maravilhosa. O Betinho, o Igor Vale, a Cláudia Caparrós, a Isabela Correia, Marcelo Martins Mantovani, ó, ele falou minha preta. Bem legal aí. Rosane Santos, Michele Correia, Ivani Rainha, João Campinho, a Rosana Martins Mantovani, que orgulho de você, minha filha. Só a família acompanhando, muito legal, né? A Fátima e o Eduardo também estão lá, né? Eduardo Roque, sensacional. Bom, bem legal. Eu vou passar de novo para vocês, Mayra e Ivani. Aí vocês podem ficar à vontade para, né, comentar, né? E aí, se vocês quiserem abordar políticas públicas nessas perspectivas, tá bom? Fiquem à vontade. E aí, só um momento que eu tenho uma pergunta aqui, aí eu já vou fazer ela, e aí e aí de repente vocês já podem abordar ela. A Natália, aqui no Zoom, ela fala sobre a questão do Estado penal. Como educadora, percebo que a escola hoje é a primeira instituição a empurrar esses jovens ao sistema penitenciário. Fiquei pensando se existe ou se já houve a tentativa de se formular uma política pública voltada para essa questão. Eu acho que vocês já podem, né, abordar. A Natália. Deixa eu ler aqui novamente a pergunta da Natália, só um minutinho. Uhum. Uma política pública voltada para essa questão. Então, Natália, bom, de acordo com as nossas pesquisas sobre essa questão do Código Penal, incluindo toda a fala do professor Fernando, a gente tem aqui um dado que é o seguinte: em 1830 entra em vigor esse Código Penal, né? Então, esse Código Penal tem uma profunda conexão com o racismo. Então, o Código Penal ele já é criado para manter a estrutura da escravidão, a animalização e a animalização sistemática dos africanos e seus descendentes. Então, é muito importante trazer o dado também que, de acordo com Vargas, o encarceramento dos indivíduos não diminui a criminalidade, não traz segurança para a população e não mantém a ordem social, muito pelo contrário. Age enquanto espaço disseminador da violência social, produzindo indivíduos cada vez mais criminosos e segregando ainda mais a sociedade. Então, eu acho que essa informação é muito importante até para a gente trazer nos nossos debates com a sala de aula, para que a gente questione, né, o nosso sistema de segurança pública, né, que é completamente ineficaz no combate à violência, no combate ao que precisaria, né, no caso, ser combatido. E aí eu acho que a escola, ela traz uma violência muito grande da subjetividade, né? A escola, desde muito cedo, a partir do currículo extremamente eurocentrado, né? Um currículo totalmente colonizado, quando a gente aprende que a condição da pessoa negra é sempre a condição de escravo, né? Não há uma outra retratação daquela pessoa com aquela característica, né? Ou quando a gente apresenta os cientistas, quando a gente, no livro de biologia, apresenta o corpo branco como padrão, como o comum, né? Então, tudo isso é impor, na verdade, um padrão de civilidade, né? Imposto pela colonização, e isso destitui o ser do outro, né? Nega outras existências, né? Então, a gente traz, principalmente com os nossos professores do cursinho, essa discussão da decolonialidade, mas sempre em afroperspectiva, né? Fazendo esse caminho de volta, fazendo esse retorno à África, né? Então, é muito importante falar também, a gente falou de saúde, muito importante falar sobre a saúde mental da população negra, né? A gente vê a nossa população adoecida mentalmente, né? E a causa disso é realmente essa violência de subjetividade, essa subalternização que tem camadas, né, muito profundas
na nossa construção de individualidade, de ser nesse mundo extremamente racista. E aí eu vou deixar de dica aí alguns autores que a gente tem estudado, tá? Então fica aí como sugestão, né? No caso da decolonização, o Boaventura Silva Souza é um teórico muito incrível para a gente ler sobre essa questão da decolonialidade, trazendo mais a questão em afroperspectiva, Lélia Gonzalez, Franz Fanon, Grada Quilomba, são teóricos que a gente precisa trazer para o debate, que a gente precisa levar para a sala de aula, e principalmente nós professores, Natália, a gente precisa ler para aproximar para a nossa prática, né? Para levar essas questões para a sala de aula, nem que seja subjetivamente, né? Não precisa ser como conteúdo, mas que seja nas nossas ações, nas nossas práticas. Né? E eu acho que a Lei 10.000 ela traz isso como esse compromisso, que é, na verdade, recentralizar, né? Quem é a grande mãe, né, da humanidade? Qual é a origem da humanidade, né? E trazer essa grande mãe que é a África, né? Que é esse berço da humanidade, que é esse berço das sabedorias, das ciências, né? E que essa cultura foi apagada, essa violência de passado dessa população precisa ser dita, precisa ser problematizada. E eu acho que a lei traz isso, né? Porque a lei é estudar a partir da perspectiva do oprimido, do povo dominado, né? Então, dominado, mas e trazer toda essa resistência, né? Então, eu vou passar para a Ivani para ela falar um pouco dessa resistência da lei e da cultura, né? Isso. Um dos nossos eixos, né, de estudo é a Lei 10.639 de 2003, reconhecendo a lei como uma vitória do movimento negro, né, uma política pública que anterior a isso ela foi muito discutida, né, e para chegar até se tornar uma lei. E a gente, dentro dos nossos estudos, também reconhece que, apesar dessa lei ser de 2003, e dentro das nossas práticas, dentro da escola, a gente reconhece a pouca aplicabilidade que a gente percebeu por desconhecimento, muitas das vezes, dos professores na aplicação da lei, ou de aplicar enquanto passar pelo currículo, né? Mas que isso precisa passar também através da subjetividade, dos tratamentos, né? Da hostilidade que a gente reconhece que a escola ainda traz. Então, dentro desse campo da educação, né, que a lei vem dizer que é preciso se estudar a África, e aí tem também a lei que vai dizer a respeito dos povos indígenas, né? A gente precisa reconhecer e dar o devido valor para essas matrizes brasileiras, né? Em igual proporção. Mas a grande dificuldade que a gente encontra até então é essa disputa de narrativas, né? Que, de certa maneira, a não aplicabilidade vai sempre dar a vantagem ainda para um estudo eurocentrado e colonial. E o que a gente tenta colocar sempre, está sempre pautando nas nossas formações, é a importância de, principalmente, né, quem está no meio educacional e desconhece a lei, de que a gente está amparado, né? E que o que a gente precisa é colocar isso em prática. E muitas das vezes, o que a gente vê é a própria resistência pelo desconhecimento dessa cultura. E o medo também de uma cultura sendo colocada dentro da sala de aula, que pode trazer conceitos que essa pessoa, esse professor, não reconhece ou não entende. Então, a gente entende que a nossa função aqui, enquanto núcleo, é trazer isso, né? Olha, em todas as áreas do conhecimento dentro da escola, você pode aplicar a lei, né, dentro do campo das linguagens, dentro do campo da ciência, dentro do campo da matemática, que são, né, a gente considera as ciências mais duras dentro da escola, é possível. Hoje em dia, a gente tem um material muito extenso, muito grande a respeito disso. E que, muitas das vezes, o que impede a aplicabilidade é o próprio racismo, que a gente não reconhece dentro dessas instituições. Então, também tem essa questão de reconhecer o racismo, que ele existe, que ele é estrutural, que ele é institucional, e a escola como um grande exemplo, né? Mas que isso é possível a partir desse trabalho de base mesmo, né? Que é o trabalho do professor dentro da sala de aula, reconhecendo quem são as pessoas
com quem ele está lidando, né? Que muitas das vezes são pessoas negras e elas precisam ter essa identidade valorizada, né? As especificidades dessa identidade também reconhecidas, né? E o que a gente vê historicamente é que ainda se reproduz um conteúdo e um tratamento ainda colonial e eurocentrado, né? Então, hoje em dia, a gente tem a intenção de levar esses nossos estudos, esse conhecimento, fazer parte dessas rodas, como a gente está fazendo hoje, porque tudo isso acrescenta, agrega. A gente falou da questão da BNCC, né? Que é a Base Nacional Comum Curricular, que vai tratar, né, das questões da lei também, mas a gente também tem um estudo a partir da BNCC, estudo a partir do que é possível, né? E um estudo até mesmo crítico desse documento, como norteador, né? Da nossa prática. Então, a gente também tem, assim, essa visão de que quando a gente se envolve, né, com esses temas e essas questões, a gente precisa ter uma visão crítica. E para ter uma visão crítica, a gente precisa ter o contato. Então, a negação, né, do racismo, hoje em dia, principalmente nos meios educacionais, que a gente reconhece que existe, essa visão ela precisa ser transformada, né? Para que a gente reconheça o racismo que existe, para que a gente consiga combater esse racismo. Bom, acho que é isso, gente. Bacana, muito legal. Infelizmente, a gente está quase já batendo tempo, né? Mas é bem legal conversar e é tanta coisa, né? Que daria para realmente, né? Que bom que existem os cursos de vocês, né? E aí a gente consegue se aprofundar mais. Eu vou passar para o Fernando agora, Fernando. Aí, como eu te disse, a gente está meio com o tempo. Aí, se você quiser falar da Aldir Blanc e já ir emendando para as considerações finais, tá bom? E aí você pode ficar à vontade aí, Fernando. Esse ano eu tive a oportunidade de operacionalizar a Lei Aldir Blanc lá na Ilha Bela, na minha cidade natal. Bom devolver alguma coisa para a cidade natal também. Uma oportunidade ímpar, porque você está no outro lado do balcão, e aí é legal ter o Alcemir aqui, porque é engraçado que nós, principalmente nós que estudamos assim, gestão pública, acho que na hora de estar lá na ponta, aplicando, operacionalizando, é totalmente diferente. Portanto, eu imagino como deve ser a correria, né, da gestão. Eu, particularmente, eu estava indo lá contratado, portanto, eu tinha que ter relação com finanças, com jurídico, trocando bastante ideia. O Semir foi uma pessoa que eu troquei bastante ideia, o próprio Binho aí de Jacareí, a Camila de Ubatuba. E eu acho que aí nós conseguimos fazer, dentro dessa troca de ideia, conseguimos fazer um edital que acho que foi importante para a ilha. É o primeiro edital com essa característica, né? Foi um edital direcionado especificamente para as comunidades tradicionais com recurso da Lei Aldir Blanc. Acho que é um avanço, que as comunidades, para quem não conhece Ilha Bela, existe um perímetro urbano, existem as comunidades tradicionais, que na sua grande maioria são escassas de equipamentos públicos, de água, de luz em algumas delas, e que sobrevivem à base do turismo. E que, queira ou não, lá existe, e dentro da Lei Aldir Blanc, possibilitou todo esse arcabouço de linguagens artísticas que pudéssemos fazer um edital um pouco mais simplificado de premiação, de reconhecimento àqueles artistas que nunca tiveram acesso a um edital, por exemplo, de fomento, ou de fomento está começando a galgar lá na ilha, então é importante cada vez mais que eles estejam imbuídos dessas linhas de fomento também, e participar desse próprio processo de construção do edital, que acho que foi importante. Então, nós tivemos algumas reuniões à distância, onde nós podíamos ouvi-los, algumas questões burocráticas que têm que estar contidas nos editais, que na troca de ideia com finanças, com jurídico, deu para dar uma afrouxada para que eles pudessem ter acesso a esse recurso. E isso vai desde contas em bancos digitais até contas
em bancos tradicionais, que tinha um entendimento de finanças lá da ilha, e que a gente conseguiu, por meio de várias outras cidades, mostrar que a gente podia fazer um edital onde eles podiam colocar os bancos digitais, até o acesso de fazer a inscrição deles lá em loco. Portanto, havia uma busca ativa, mesmo em meio à pandemia. Então, acho que esse carinho e essa atenção que a gestão deu para que eles pudessem ter acesso a esse recurso, acho que foi extremamente importante para que eles pudessem ser reconhecidos como agentes culturais, já que eles já fazem cultura ao longo da história, mas que nunca foram reconhecidos pela instituição pública. Então, acho que foi extremamente importante essa troca. Eu sei que houveram vários... Eu participei também aqui do comitê de acompanhamento em São José dos Campos. Tenho comigo que nós podíamos aprofundar isso um pouco melhor, a questão do racismo e da questão racial dentro de alguns dos editais. Ciente que nós temos um edital aqui do Fundo Municipal de Cultura, que é um edital específico para etnia, diversidade de gênero, que infelizmente esse ano não obteve o êxito que nós esperávamos. Portanto, o recurso voltou para a conta do fundo. Nós temos um edital de mestres de cultura popular aqui em São José dos Campos, que também contempla, na sua grande maioria, 70% deles são de mestres de cultura popular pretos e pretas. Então, acho que é importante também dar essa atenção nos editais dos fundos municipais de cultura de cada cidade. Acho que cada vez mais fomentar isso é extremamente importante. Acho que faz parte do próprio conceito de cidadania cultural, de diversidade cultural, que é o que está posto até no próprio sistema municipal de cultura das cidades, do sistema nacional, enfim. E aí, só para finalizar e para responder a Natália, enfim, eu tenho comigo que acho que foi extremamente feliz, me faltou essa atenção, mas eu acho que ela foi extremamente feliz em colocar que a primeira instituição que fomenta, e aí o que fomenta de uma maneira maléfica esse racismo institucional, são as escolas. E aí eu acho que da maneira como as escolas estão postas, desde o seu currículo até a sua construção arquitetônica, eu usaria falar. Porque eu acho que a comparação física das escolas e das prisões, ela procede de acordo com a própria composição arquitetônica. Classes distribuídas lado a lado, sem nenhuma comunicação, grades nas janelas, refeitório comunitário, muros altos com grades, portões sem nenhuma visibilidade com o lado externo da escola. Tudo isso reforça uma ideia de prisão, e isso mexe com o inconsciente, com a subjetividade do aluno, sem dúvida alguma. E aí, para finalizar, para concluir mesmo a minha fala, desde já gostaria de agradecer a oportunidade, e uma mensagem que eu deixaria, assim, acho que o objetivo fundamental, pegando um pouco o gancho dessa questão das escolas, enfim, da escola, não é a qualidade do ensino, a elaboração de meios que facilitem o aprendizado, até porque esse fato acarreta indagações e incertezas sobre o próprio funcionamento da instituição escolar. Mas eu acho que, para além disso, acho que possibilitar a compreensão das relações presentes no cotidiano escolar, nas relações de poder contidas nesse ambiente, que eu acho que é muito importante, principalmente nós, professores, temos entendimento de que há uma relação de poder entre nós e os alunos. Esses mecanismos componentes desse poder, eles são os responsáveis pela ideia de um sistema punitivo que move toda a engrenagem educacional, por exemplo. Então, eu acredito que cada vez mais entender a nossa história social do racismo vai ajudar a compreender os complexos mecanismos que informam e conformam a particularidade da racialização e acho que do racismo no Brasil. Portanto, desse modo, dessa forma, eu tenho comigo que a virulenta, assim, diferente, distante das cotas, que se expressa hoje da forma mais aberta e agressiva, necessita uma dimensão histórica. E tenho comigo que dessa forma, expressando o medo da expansão dos direitos civis,
e políticos para uma multidão de pretos e pretas é o que faz parte desse processo de construção da nossa cidadania como um ser. Portanto, entender que o racismo ele se impôs como crença e como ideologia para garantir a manutenção de privilégios sociais, econômicos, políticos, culturais, e que se supõem racialmente superiores. Portanto, aquela afirmação que os pretos devem voltar para a senzala, advoga que a cidadania plena, ou seja, o que inclui o acesso ao ensino superior de qualidade como porta de entrada para a ascensão social e econômica, e aí fazendo, claro, uma distinção de classe, que eu acho que é de fundamental importância, eu acho que é exclusiva daqueles que necessitam de uma falácia cruel, historicamente construída, para sustentar e legitimar os seus próprios privilégios. E acho que é com essa mensagem que eu deixo assim para vocês, que o racismo institucional está posto nas instituições públicas e privadas. Ao mesmo tempo, eu ainda acredito que as instituições públicas sejam o grande poder centralizador das políticas públicas para que eles cheguem numa maior capilaridade de pessoas. Qualquer ação individual, de grupos, dentro dos seus territórios é importante, mas a capilaridade de chegar no Pé da Mar, de chegar no Campo dos Alemães, de chegar no Bosque dos Eucaliptos, de chegar no Interlagos, de chegar no Pinheirinho dos Palmares, tem que ser de obrigação da instituição pública. É o dever dele, do Estado brasileiro, chegar com capilaridade nos rincões, no Brasil profundo, que é onde a política pública deve chegar mesmo. Então, agradeço a oportunidade e valeu mesmo por essa troca, enfim. Obrigadão. Ah, maravilha, hein? Muito legal a sua fala. O Luan, ele fez aqui 2 comentários. Ele disse, eu trabalhava em uma escola que a sirene da escola era igual de presídio, né? E outro comentário, ele falou para a Mayra que ele quer conhecer o curso do Iabás. É bacana vocês. E aí eu já passo para vocês darem essa consideração final, tá bom? Legal. Eu vou pedir para ele entrar em contato com a gente pelas redes sociais. Com certeza a gente já faz contato e já passa as informações. O que eu queria dizer também, acho que dando continuidade à resposta para a Natália, é que também a questão da escola, lá quando foi fundado o MNU, né, nas escadas do Teatro Municipal, lá em 1978, eles dividiram em grupos, né? Então, eles conseguiram montar um GT, né, que era um grupo de trabalho de educação, né? E esse grupo de educação, na época, lá em 1978, eles já identificaram a escola como um ambiente totalmente contraditório à sua teoria, que era um ambiente de manutenção das desigualdades, mas principalmente do racismo, por trazer esse currículo totalmente colonizado. Então, é muito importante dizer que esse movimento, lá em 78, reverberou nessa lei em 2003. Então, dizer que é uma lei que nos esperança mudar a nossa realidade, é uma lei que nos dá subsídio, né, legal para que a gente tenha uma educação pautada no antirracismo. Então, é isso. Eu acho que a nossa luta agora é na formação de professores, né? O nosso combate ao racismo estrutural, ele passa pela educação, através da implementação e extensão das políticas públicas, mas principalmente das leis antirracistas, e que elas sejam efetivas, né? Que elas sejam reais, que elas sejam aplicadas com seriedade, com estudo, e esse é o compromisso do Núcleo de Estudos Iabás. Então, também vou encerrar minha fala, quero agradecer o convite, quero dizer que foi uma honra estar discutindo esse tema tão necessário, tão importante com vocês, com o pessoal da Cultura no Morro, com o professor Fernando, e é isso, gratidão. Bom, bacana, a gente que agradece em nome do Cultura no Morro, né? Quero agradecer vocês, o Núcleo Iabás, o Fernando, o professor Fernando, por terem topado estar